Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia mais lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiram em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer a este paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisas assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, é uma alegria poder acolhê-los aqui na Casa da Padroeira de Minas Gerais e também unir o nosso coração ao coração de tantas pessoas que se unem a nós neste momento pelos veículos de comunicação. Gostaria de, com vocês nesta manhã, deter-me exclusivamente naquilo que a palavra de Deus nos apresenta na primeira leitura. Não é que estou ignorando o Evangelho, pelo contrário. Esta cena da vida de Jesus, nós teremos oportunidade de meditá-la em outras ocasiões deste ano litúrgico que está só iniciando. Alguns poderiam até me questionar assim, mas padre, o senhor vai perder a perspectiva desta cena a partir do Evangelho de Marcos. Aqui preciso trazer a esta objeção uma resposta a partir do que a liturgia nos apresenta. E ao mesmo tempo uma catequese, sempre é bom uma oportunidade de ensinar aquilo que a nossa fé nos fala. Quando nós pegamos um texto litúrgico, ou melhor, quando nós pegamos um texto bíblico e o inserimos na liturgia, ele foi retirado do seu contexto original, que é a Sagrada Escritura. Claro, tudo aquilo que a exegese nos ensina, a exegese é a ciência que nos ensina o texto exclusivamente enquanto texto, naquilo que o texto diz, e o seu contexto. Contexto é aquilo que está junto do texto. Não é o que a gente tem em mente hoje, que é o que estava a pessoa vivendo na época. É literal mesmo, contexto, o que está perto do texto. Ou seja, se a gente pega o Evangelho de Marcos, capítulo 2, o que está imediatamente antes e o que vem imediatamente depois é o contexto deste Evangelho que acabamos de ler. Só que este texto foi tirado do seu contexto. Nós pegamos esta cena e colocamos ela num outro contexto, que é o contexto litúrgico. Então, o que eu estou querendo dizer? A perspectiva de Marcos
não conta tanto na liturgia, porque o contexto imediato neste momento é outro, é o contexto litúrgico, é o contexto celebrativo. Sendo assim, vou debruçar-me sobre este fato, a cura de um paralítico, quando novamente aparecer este fato durante a semana corrente. E vai ter oportunidade, porque nós lemos integralmente os 3 evangelhos sinóticos ao longo do ano litúrgico. Mas esta leitura de Samuel nós não vamos voltar neste ano. E ela tem algo muito importante que nós precisamos, enquanto cristãos, trazer para nós. Vejam bem o que estava acontecendo naquele momento da vida do povo. O povo de Deus era um povo radicalmente diferente de todos os povos que estavam ao seu redor. Não somente pela fé, porque criam em um só Deus, mas também pela sua organização social. Enquanto todos os povos que estavam ao redor do povo hebreu acreditavam em vários deuses e tinham uma estrutura monárquica de governo, isto é, governava-se um rei em todo aquele território, o povo de Deus não tinha rei. Além de acreditar em um só Deus, eles viviam harmonicamente na sociedade e não precisava de uma figura real, porque a fé em um só Deus dava-lhes uma certeza de que eles tinham um rei, que não era um ser humano, mas era o próprio Deus. Sendo assim, quando qualquer questão de governo aparecia-se contraditória, Deus suscitava um profeta para que aquele profeta respondesse em nome dele à demanda do povo. Samuel foi um desses profetas. Só que agora Samuel, no fim da vida, é deparado com uma situação bem diferente daquilo que ele viveu a vida inteira. O povo chegou perto dele e disse: nós queremos um rei. E aí Samuel apresenta tudo isso que nós ouvimos na leitura. Olha, se vocês tiverem um rei, ele vai governar com vocês com um braço de ferro, ele vai tomar o que é de melhor de vocês para dar às suas concubinas. Enfim, foi falando de tudo aquilo que acontecia nas monarquias que ele mesmo via ao redor. Porque não é difícil, isso não precisa de um dom extraordinário. Basta a gente ver o que está acontecendo na casa do nosso vizinho e a gente entende, né? E aí o povo respondeu exatamente isso. Não importa, versículo 19 da leitura de hoje. Não importa, queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Aqui está o que eu gostaria de meditar nesta manhã. O que o povo pediu e o que Deus falou para Samuel é o que o povo não conseguiu perceber. Não era um regime político que eles queriam. Eles não queriam mais estar sob a governança de Deus. Eles queriam ser como todo mundo. Enquanto, na verdade, eles tinham uma predileção. Eles eram o povo da aliança. O povo que prefiguraria a grande multidão que faria parte do reino de Deus pelo batismo. Mas, olhando ao redor, eles trocaram aquilo que eles tinham de essência por aquilo que era banal, comum, cotidiano. Meus irmãos e irmãs, esta tentação é uma tentação que, vez ou outra, bate na nossa porta. Porque nós fizemos uma experiência, é por isso que estamos aqui, que nos distinguiu das demais pessoas, não porque somos melhores, nem porque somos piores, não porque somos mais santos, mais bonitos, pelo contrário, porque nós passamos de novo a andar, porque fomos apresentados àquele que pode nos curar de nossas paralisias, Jesus, o Senhor. E uma vez, meus irmãos, que nós nos encontramos com Jesus e somos perdoados de tudo aquilo que nos coloca numa condição de paralisia espiritual e voltamos a andar,
Nós já não somos mais os mesmos. Somos novas criaturas. Somos pessoas novas. Ele nos restitui a dignidade e nos devolve uma liberdade. O povo de Deus tinha essa liberdade. Eles não precisavam pagar impostos para ninguém, para falar daquilo que era material. Mas, ao mesmo tempo, eles não precisavam se submeter a uma pessoa, porque eles tinham uma liberdade que somente Deus pode dar. Ao olhar para o lado e verem nós não somos iguais a estes povos, eles começaram a se nivelar por baixo. Eles perderam o foco daquilo que eles eram para agora quererem ser aquilo que eles não deviam ser, um povo parecido com o povo pagão. A gente precisa, meus irmãos e irmãs, fazer uma séria reflexão se nós também não estamos sendo assim. Se olhando para o mundo lá fora, vivendo de qualquer maneira, como se não existisse uma vida eterna, como se Deus não existisse, nós nos dessemos também o capricho e disséssemos assim: eu não quero mais viver como cristão, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber daquilo que a igreja nos ensina, eu quero viver como todo mundo vive. Vez ou outra, esta tentação bate à nossa porta. Sobretudo na nossa juventude, e eu me recordo aqui do meu período de seminário, porque vez ou outra nós vamos nos cansando da rotina, vez ou outra a pressão, porque há uma pressão com os estudos, com o cuidado pastoral, com a nossa própria vida humana, afetiva, com a família, com a espiritualidade, administrar tudo isso é um desafio. E acabava que alguns colegas queriam viver como outros jovens da nossa idade. E aí me recordo que várias vezes Dom Valmor nos dizia isso: vocês não são jovens como os quaisquer outros jovens. Vocês têm um diferencial que vocês mesmos escolheram. Por isso não competia a eles e a nós um estilo de vida como qualquer outro jovem. Uma vida sem regras, uma vida sem disciplina, uma vida sem oração. Dizendo da vida dos seminaristas e da nossa vida de padre, eu digo aquilo que Dom Valmor dizia a nós, para nós cristãos: nós não somos como as outras pessoas, porque nós escolhemos uma pessoa que nos distingue. Nós escolhemos Jesus. E a nossa vida precisa ser uma vida que mostra, ainda que às vezes nós tropeçamos e caímos, que nós estamos não sob um regime da lei humana, não sob um padrão imposto por uma mídia ou por uma moda, mas nós estamos sob o regime de Jesus. Ele é o nosso Senhor, é Ele quem governa a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, Deus aqui também se apresenta nesta primeira leitura como aquele que respeita a liberdade humana, porque Ele poderia se impor. Ele poderia fazer como muitas vezes no relacionamento, né? De modo particular, não é sendo aqui preconceituoso, mas é o que acontece na maioria das vezes. A namorada que vai remoer o fato lá do passado e joga na cara do namorado: não, naquele dia, naquela hora, daquele jeito, você fez assim, 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 né? Deus poderia fazer isso com o povo e dizer assim: vocês escolheram a mim, e vocês prometeram fidelidade a mim, e me elegeram como rei e senhor, agora vocês querem me trocar por outro? Deus não fez isso. Deus fala para o profeta: atende tudo o que esse povo está pedindo, porque o problema dele não é com os profetas, o problema deles é comigo. Eles não querem mais a mim. Esta frase de Deus impacta muito o meu coração, porque eu preciso ser sincero toda vez que ouço isso e me perguntar: será que eu estou preferindo a Deus nas minhas escolhas? Será que no meu trabalho, na minha vida de padre, na minha família, na relação com os meus amigos, no secreto do meu quarto, eu continuo escolhendo por Deus, ou eu quero viver
como qualquer outra pessoa que não experimentou a força do amor de Jesus, que nos põe de pé e nos põe numa liberdade interior. O convite que hoje nós somos chamados é justamente a realinhar o interior nosso para perceber que nós temos um diferencial. A nossa alegria é saber que sobre nós reina não um regime político, não uma ideologia, apesar de que há muitos cristãos que se deixam governar por uma ideologia revestida de religiosidade. Nós estamos sob o regime da graça. É o Espírito quem nos governa. E se vivemos pelo Espírito, como nos recorda o apóstolo Paulo, andemos também segundo o Espírito. E o Espírito move em nós naquilo que é próprio do Espírito, na alegria, na virtude, na graça, no amor, na reconciliação, no perdão, na doação. Não no egoísmo, no ressentimento, na mágoa, numa vida desordenada ao léu como se não tivesse um sentido ou um destino. Nós precisamos hoje pedir: reina sobre nós novamente, Senhor. Seja de fato o Senhor o meu Rei, o meu guia, o meu Salvador. Não queiramos, irmãos e irmãs, abrir mão deste grande tesouro que é a nossa fé. Porque somente pela fé e somente vivendo sob a governança de Deus, nós vamos ser verdadeiramente felizes. Nós não precisamos de muito esforço para ver que este mundo que rejeita Deus pode até trazer satisfação, mas é algo tão momentâneo, acaba no vazio. Enquanto nós que optamos por Deus, podemos ter até muitas provações, e o teremos, mas dentro de nós somos preenchidos de um sentido que faz esta vida valer a pena e que nos faz alegrar de verdade, porque nós entendemos que ganhamos não só esta vida que vai terminar no dia que nós morrermos, mas nós ganhamos a vida, que não é um estado, vai ficar redundante, que não é um estado de vida, mas é uma pessoa. Ele mesmo se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aproximemo-nos de Jesus. Deixemos que Ele cure as nossas paralisias que nos impedem de ser aquilo que somos, cristãos de verdade, porque assim nós o somos no nosso batismo. E escolhamos por Ele para sermos verdadeiramente felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Fiquemos de pé e com